Energia. Gente, vamos agora falar sobre energia, mais precisamente energia elétrica rural. E mais precisamente ainda sobre a qualidade dessa energia, sobre a quantidade de energia, sobre os problemas que você, produtor rural, tem enfrentado aí no seu dia a dia com relação à energia elétrica, seja a falta dela, já que você tem um equipamento instalado, por exemplo, mas tem problema porque não tem energia na hora certa, quando vai usar, queima equipamento, dá aquele mundo velho de problema. E também quando você precisa fazer uma ampliação na sua rede, aí demora. Oh, meu Deus do céu, o produtor rural não tem como fazer uma ampliação da sua produção aí por conta de uma coisinha tão simples que poderia ser resolvido fácil. Mas hoje a gente está aqui para poder falar sobre isso. Paracatu Rural aí tem mais de 8 anos e nesses mais de 8 anos tem acompanhado os produtores rurais de diversas formas, em diversos assuntos. E a gente acompanhou também diversas reuniões de associações, de sindicatos sobre a questão da energia elétrica. E quem está aqui comigo hoje, trazendo até uma notícia boa para você que está enfrentando essa dificuldade, Dona Rovena Betina Petrol, que é presidente da Irriganor, e vai falar com a gente hoje sobre algo que começou através da Irriganor lá em 2020 junto à CEMIG. Que novidade boa é essa, Dona Rovena? Bem-vinda ao Paracatu Rural. E eu gostaria também que nessa primeira fala da senhora, a senhora já explicasse para o nosso ouvinte que não entende também o que é a energia de má qualidade que o produtor rural tem recebido. Bom dia. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E hoje eu vim para trazer uma notícia boa. Em 2020... os produtores de todo o Noroeste, eles se uniram e nós solicitamos, com o apoio do deputado Bosco, nós solicitamos uma reunião com a diretoria da Irriganor. Então, assim, nós tínhamos produtores lá do Formoso, bastante produtores lá de João Pinheiro, que é uma região muito castigada pela falta de oferta de energia. Então, nós levamos de maneira organizada a nossa demanda e, assim, a diretoria da CEMIG nos recebeu muito bem. Eles sabiam dos gargalos que tinham aqui na região noroeste, mas eles não tinham noção do tamanho do problema. Entendi. Então, por exemplo, lá no Formoso, gente que toca indústria de produção de semente de capim com óleo diesel. Unaí, gente que toca pivô com diesel. Mas ainda um pouco mais para trás, em 2019, quando o governador Zema veio a primeira vez para Unaí e que ele viu essa realidade de perto, ele fez uma promessa de que a CEMIG não iria mais investir fora de Minas Gerais, e sim investir em Minas Gerais. Então, desde então, eu não conheço assim a diretriz interna, mas nós que estamos do lado de fora vimos que a CEMIG ela realmente está focada em atender bem o mineiro. E eu sei que em construção e já entregues, nós temos mais de 300 subestações em andamento em Minas Gerais. Porque para aumentar uma oferta de energia não é uma coisa tão simples, Você tem toda uma rede de distribuição. Então, assim, nós produtores rurais irrigantes, que tivemos nos últimos, vamos dizer, 5 anos, uma ampliação muito grande da área irrigada, a gente viu que nesses últimos anos a CEMIG andou muito mais do que nos anos anteriores. Entendi. Eu mesmo, na nossa propriedade, em 2012, eu instalei um pivô novo e eu não consegui ampliação de rede. Eu toquei esse pivô muito tempo com diesel para depois fazer um rearranjo interno da energia que eu tinha disponível para poder tocar esse pivô. Mas no ano de 2022 nós conseguimos uma ampliação considerável de demanda na nossa empresa. E isso está acontecendo em todo Minas Gerais, principalmente no Noroeste. Uma queda de energia na zona rural, vamos pegar aí em diversos setores, a gente tem aí a irrigação,
tem, por exemplo, o produtor rural que trabalha com a ordenha mecânica. A gente já teve, inclusive falei acho que semana passada sobre essa questão, que aqui na nossa região a gente já recebeu relatos de produtores rurais que ficaram até mais de semana sem energia elétrica. Aqui nas cidades a gente fica algumas horas sem energia elétrica, já dá um desconforto, no mínimo um desconforto tão grande, né? Tá num dia de calor, você não tem como ligar um ar-condicionado nem um ventilador. Tá num dia frio, você não consegue, por exemplo, fazer outras coisas como ligar o chuveiro quente para tomar um banho confortável. Isso na nossa casa. No comércio, o comerciante fica sem poder ligar algum equipamento, a loja fica escura, com a falta de energia elétrica. Na zona rural, como que são, então, as dificuldades que o produtor rural enfrenta com a falta de energia elétrica, dona Rovena? A gente não pode nem falar, né? Porque hoje tudo numa fazenda a gente depende de energia elétrica. Por exemplo, você depende de energia elétrica para carregar caminhões. Então, uma interrupção de energia no momento em que a gente está fazendo escoamento de safra faz com que a gente tenha que pagar a diária do caminhoneiro que está lá. Porque não é justo que o caminhoneiro fique lá esperando sem receber nada. Então, é comum, quando tem falta de energia, a gente tem que pagar a diária do caminhoneiro parado. Em termos de irrigação, o problema é que no momento que você atrasa uma irrigação, você também atrasa aplicações de defensivos, fora o fato da planta poder entrar em estresse hídrico e ter falta de produtividade, né? Então, assim, hoje a gente tudo depende da energia. Praticamente a oficina de uma fazenda, ela depende de energia elétrica. Você depende no confinamento de bombeamento de água, né? Numa cozinha, imagina uma cozinha com movimento grande, você não ter água, né? E tudo depende a gente é dependente do fornecimento de energia. A senhora falou aí, por exemplo, da planta que entra em estresse hídrico, não consegue produzir, ou às vezes até morre, enfim. Diminui a produção, o produtor rural tem um custo, esse custo vai ser rateado pela quantidade que ele produziu, que foi menor que o esperado. Esse produto vai chegar nas indústrias com um valor mais elevado, vai chegar na mesa da gente aqui, consumidor, também com preço mais elevado, porque vai ter uma oferta menor também. Enfim, todo mundo perde com isso. E o que seria, na zona rural, principalmente, uma energia de má qualidade, dona Rovena? Eu vou aproveitar esse gancho justamente para falar do telefonema que eu recebi ontem da diretora de relacionamento com o cliente lá de Belo Horizonte, a Luciene. Ela me ligou e ela diz que a CEMIG está já com essas subestações todas sendo construídas, mas ela quer saber aonde estão os gargalos, porque existem ainda produtores que ele já acostumou, eu não consigo energia. Uma vez ele foi lá na CEMIG e ele disse, não tem disponibilidade de energia naquela região, mas com essas construções de subestações vai aumentar a possibilidade daquele produtor não apenas ter uma energia monofásica para ligar uma lâmpada, mas também uma energia trifásica, que é aquela que toca motores elétricos maiores. Então, nós fizemos um acordo um acordo de cavalheiros com a Luciene, e no sentido da gente no próximo mês estar recebendo as demandas, né? Que os produtores liguem para a Irriganor, para o escritório da Irriganor, para dizer, olha, eu preciso de mais energia, já pedi na CEMIG, o processo está andando, mas está devagar, né? Ou então, eu pedi uma vez, foi negado, mas eu ainda preciso de energia. Então, o que é a ideia da CEMIG? Pedir ajuda para a Irriganor, que tem uma capilaridade grande aqui no Noroeste, para conseguir mapear onde ainda tem gargalos que não serão atendidos ou que precisarão ser atendidos para que a CEMIG consiga se organizar de forma estrutural. Entendi. Por exemplo, quando há uma oscilação grande da energia elétrica, os equipamentos da área da agricultura, principalmente, eles são muito sensíveis. Também acho que da pecuária.
acredito eu. Se, por exemplo, a tensão baixa demais além daquele limite ou acima daquele limite que o equipamento diz que suporta, esse equipamento também queima, né? E, dona Rovena, um motor de um pivô gira em torno de quantos reais? Só pra gente poder ter uma noção, que eu não sei esse valor. Então, acho que muita gente não sabe também. Vamos dizer, um motor de pivô aí de 100 hectares, né? Sim. Talvez eu esteja chutando meio por baixo, mas um motor, ele vale no mínimo 60, 70 mil reais. Meu Deus do céu. Mas normalmente o que queima não é o motor. Normalmente, com oscilação de tensão, o que queima é a chave que inicia, que liga o pivô, certo, chamada chave soft start. Tá. Uhum. E no ano passado eu recebi uma reclamação de um dos nossos associados que numa noite queimaram 3 chaves soft start na propriedade dele. Uma chave dessa custa quanto? 30 mil reais mais ou menos. Só a chave? Só a chave. Né? Então, assim, e o problema não é somente o prejuízo financeiro. Até que ele consiga comprar uma chave nova, até que ele consiga instalar, ele fica de 7 a 10 dias sem energia. Então, assim, é muito grave, né? Esses problemas, eles têm acontecido aqui no Noroeste com frequência. Só que, como nós sabemos, que a CEMIG ela não consegue resolver esse problema do dia para a noite. E de 2020 para cá, ela está fazendo muitos investimentos para minimizar esse tipo de problema. Entendi. A senhora falou de um número de telefone que o nosso ouvinte, produtor rural, proprietário rural, irrigante, pecuarista, enfim, a Irriganor representa principalmente a classe de irrigantes, mas representa como um todo os produtores rurais. Sejam associados ou não, podem estar entrando em contato com a Irriganor por esse telefone para poder falar, olha, aqui na minha fazenda a energia elétrica está assim, 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 eu tenho um pedido, eu fiz uma reclamação, se tiver número de protocolo, eu estou falando isso porque quando eu entro em contato com a CEMIG, eles me pedem ou o número de protocolo, o número do cliente, para eles poderem identificar a localização, terem uma assertividade maior na hora de resolver um problema. Acredito eu que eles podem até precisar disso. Se o produtor rural não tiver nenhum problema em repassar isso, que eu acredito também que não tem, seria interessante passar o maior número de informações possíveis com relação à energia, como que está sendo o problema ali na sua fazenda, e essas informações detalhadas para poder a Irriganor repassar isso para a equipe da CEMIG realmente pôr um pé no acelerador e resolver esses problemas aí o mais rapidamente possível, né? Eu quero frisar aqui que o número da Irriganor, ele não é para avisar que está faltando energia, tá? Porque senão a pessoa, né, dá uma interrupção de energia, vai ligar lá na Irriganor. Não, o que nós vamos captar é aquelas propriedades que ainda não tiveram acesso à ampliação de redes, ou aquelas propriedades que estão com problema de qualidade de fornecimento de energia, certo, que é essas oscilações de tensão que ocorrem principalmente no final da época da seca, que dá aquele pico que todo mundo está ligando pivô, o início do período chuvoso. Então, essas propriedades, sim, por gentileza, nos reportem lá na Irriganor, porque nós vamos levar essa demanda organizada para a CEMIG. Porque quando uma região tem problema de tensão, como é o caso ali no Entre Ribeiro nós temos, né, a CEMIG vai ter uma forma diferente de olhar, porque uma coisa é falta de energia e outra coisa é problema com qualidade, né? Então, inclusive a Luciene da CEMIG esteve no Entre Ribeiro na semana passada, e aí é que ela ficou sabendo da nossa governança aqui, né, e ela já colocou na agenda dela voltar para Paracatu com outros diretores da CEMIG no dia 12 de setembro, né, onde provavelmente ela vai estar participando também com uma palestra durante a nossa Agrotech, que um evento que acontece em Unai, em parceria com o Sindicato Rural de Unai, com a Coagril e a Irriganor, onde ela vai estar expondo o que a CEMIG já fez
e o que a CEMIG ainda está projetando aqui para a nossa região. Ótimo. A senhora já me passou aqui então o telefone. Gostaria que você, ouvinte, anotasse aí, ó, 999293739. Se não tiver caneta, faz o seguinte: pega o gravador de áudio do seu celular, põe pertinho aí da caixa de som do carro e anota, ó, 999293739. Esse telefone é lá da Irriganor, tá? Para poder receber essas demandas que a dona Rovena falou. Anota aí no seu celular, já salva na agenda, 999293739. Com relação a esse tema, dona Rovena, a gente já expôs aqui o que precisava passar para os nossos ouvintes? Eu acho que sim, né? Eu peço então que todos os produtores rurais, independentes de serem associados ao mão da Irriganor e que estejam com falta de energia elétrica na sua propriedade por questão de estrutura, né? Não é aquela corte por algumas horas que a CEMIG às vezes faz, mas que não conseguiram colocar uma rede trifásica ainda na sua propriedade, ou cujo pivô está sendo tocado a diesel, né? Nós lá na Agropel, neste momento, estamos com um pivô sendo tocado a gerador, mas nós já estamos na fila, no aguardo, né, com o processo, seremos atendidos aí até o início do ano que vem. Então, que todas essas pessoas que estão ou na fila de espera ou que ainda não entraram com pedido para aumento de carga, que elas entrem em contato conosco para que a gente possa levar a demanda de forma organizada para a CEMIG. Muito bem. Porque aquela pessoa que pediu uma vez e não entrou com pedido novamente, a CEMIG não sabe que ela está, porque às vezes muda a diretoria, né, ela não sabe que aquela pessoa está com aquela necessidade. Então, sempre que as demandas são levadas de forma organizada, né, qualquer setor da economia consegue trabalhar melhor. Com certeza, e a Irriganor está aqui para isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? A segunda lei de Deus. No alto Monte Sinai, Deus deu a Moisés instruções para todo um jeito de viver para a nova nação de Israel, que foi recém-liberta da escravidão egípcia. Naquela massa de material de aliança estava a vontade de Deus para a sociedade deles, para a vida de louvor deles, e princípios eternos do comportamento moral deles com relação ao próprio Deus e uns com os outros. Como um lembrete, o próprio Deus gravou um resumo da sua instrução divina em 2 tábuas de pedra para Moisés carregar consigo e para acompanhar os israelitas no resto da jornada até Canaã. Infelizmente, as escrituras hebraicas não enumeraram os mandamentos explicitamente, e entre os cristãos há 2 grandes escolas de pensamento sobre o número de cada mandamento. Chamaremos este de a segunda lei de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Texto que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. A adulteração da mensagem, ou nome santo de Deus, seja por adição ou subtração, é rigorosamente proibida e traz penalidades severas, assim como o uso irreverente ou profano dos preciosos nomes próprios de Deus. Use-os com cuidado e para os propósitos para os quais Ele os revelou amavelmente a você e a mim. Ao invés de ouvirem vários, que droga, e juro por Deus, saindo da sua boca,
Que os seus amigos ouçam o nome de Deus em orações, louvores e ações de graças. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Texto que está em Salmos capítulo 50, verso 15. Esse devocional faz parte do plano de estudos, os 10 mandamentos, do aplicativo biblia.com. E assim a gente encerra o seu Paracatu Rural de hoje agradecendo a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.